Gambit. Não! Não! Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e com a revelação do verdadeiro vilão atrás do ataque de Genosha, com a volta do Professor Xavier à Terra, o Magneto vai voltar a ser o inimigo dos X-Men? Nós já vimos nesse episódio 6 de X-Men 97 que o verdadeiro responsável pelo ataque a Genosha é o Senhor Sinistro. Não é Cassandra Nova, não é Apocalipse, nada disso, é o Senhor Sinistro, e até que estava bem na cara, porque muito antes da série estrear já tinha sido revelado pelos produtores que o Senhor Sinistro seria o grande vilão da primeira temporada de X-Men 97, inclusive aparecendo em divulgações, era o único vilão que aparecia nas divulgações do desenho animado, então estava muito na cara. Claro que dependendo de X-Men 97, tudo pode acontecer, pode ter uma grande revelação, um grande plot twist e no final ter um outro vilão acima do Senhor Sinistro. O que eu acho que eles não devem fazer, eles devem simplificar. Mas vamos ver. Eu sou sinistro! O que aconteceu em Genosha é uma adaptação direta dos quadrinhos, né? Que a responsável foi a Cassandra Nova. Nesse caso, é uma mistura de Extermínio com Massacre de Mutantes. Que o responsável pelo massacre dos mutantes foi o Senhor Sinistro, né? Que quando os Morlocks foram atacados, foram massacrados, quem fez isso foi o Senhor Sinistro, que foi o mandante de tudo isso, deixando inclusive nos quadrinhos um mistério para saber quem realmente era o responsável, e depois foi descoberto que o responsável era o Senhor Sinistro, e basicamente eles estão adaptando isso em X-Men 97, juntando com o E de Extinção, fazendo uma junção ali entre essas duas sagas, e acabou a paz entre humanos e mutantes. Lembrando que os X-Men, depois do suposto assassinato do Professor Xavier, eles estavam meio que em paz com a ONU, com parte da população, tinham os extremistas que estavam atacando os mutantes, mas a partir de agora, com tudo o que está acontecendo, acabou a paz. Vai ser humanos versus mutantes. E isso não é uma teoria, isso foi revelado na própria descrição do último episódio de X-Men 97. Olha só o que eles falam. Tolerância e Extinção, parte 3. O sonho dos X-Men é posto à prova quando as relações entre humanos e mutantes atingem um ponto crítico. E a partir daí, nesse ponto crítico entre humanos e mutantes, o Professor Xavier recebeu aquele comando mental lá de Shi'ar, revelando sobre o que aconteceu com Gambit, e provavelmente ele já sabe tudo o que aconteceu em Genosha, então ele está retornando à Terra. Vai retornar, é óbvio, aos X-Men, mas ele tinha deixado o Magneto como líder. Mas talvez depois do que aconteceu com o Magneto junto aos Morlocks ali, eu já fiz vídeo falando que ele sobreviveria. Eu vou deixar aqui nos cards, e se ele realmente sobreviveu, o que eu acho que aconteceu, o Magneto vai vir muito mais sangue nos olhos. Ele não vai vir mais com aquela coisa de paz, de querer juntar humanos com mutantes, com as ideias do Professor X, porque essas ideias são do Professor X. E o Magneto tem as suas próprias ideias, que os humanos e os mutantes não podem conviver pacificamente e quer que os mutantes tomem conta, né? Então, basicamente, sempre foi essa a ideia do Magneto, o que pode retornar a partir de agora, porque ele tá com raiva. Ele tá com ódio de tudo que aconteceu, porque realmente foi um massacre muito grande. E a partir daí vai despertar toda aquela parte do Magneto que a gente já conhece muito bem. E isso já aconteceu nos quadrinhos, porque nos anos 80, na fase do Chris Claremont, o Magneto foi líder dos X-Men por um bom tempo, quando o Professor X estava fora da Terra, exatamente como X-Men 97. Mas depois, na fase Jim Lee, quando o Professor Xavier retorna à Terra, meio que volta ao que era antes. Então, o professor volta a liderar os X-Men, dividindo em duas equipes, e o Magneto volta a ser um inimigo dos X-Men. Claro que isso é muito relativo, porque em vários momentos eles sempre se juntam ali, tem muita reviravolta, muita coisa aconteceu depois nos quadrinhos dos X-Men, mas eu acredito que vai ficar
nesse sentido aí a partir de agora em X-Men 97, para depois sim trabalhar outras coisas com relação ao Magneto e os X-Men trabalhando juntos. Porque o professor, vendo o caos sendo generalizado na Terra, vai chegar para tentar apaziguar, vai chegar para tentar resolver essas questões de uma forma mais tranquila, e o Magneto tá ali com raiva. Então vai ter de novo esse choque de ideias entre o Magneto e o Professor X. E eles vão entrar em confronto novamente. Então vai esperando aí, porque o Magneto vai retornar como um inimigo dos X-Men novamente. E aí pode ser que não use mais aquele uniforme que ele utilizou em X-Men 97, que é o uniforme dos anos 80. Ele vai utilizar o uniforme clássico com o capacete que protegeria, né, o ataque psíquico do Professor X. Então o Professor X não pode ler a mente do Magneto com aquele capacete. E como o Professor X não estava ali e ele estava aliado ao Professor Xavier, não tinha necessidade de utilizar aquele capacete. E tudo que aconteceu com os mutantes, com os Morlocks, com o Gambit, com o próprio Magneto, vai fazer com que ele entre em guerra com a humanidade novamente. O Magneto até que tentou. A gente viu nessa primeira temporada ele sendo atacado por diversas partes da humanidade e ele tentou. Só que o Magneto não é o Professor Xavier, que tenta novamente e vai lá e tenta de novo. O Magneto é um cara muito mais estourado, ele tem uma outra questão, um outro tipo de infância, um outro tipo de pensamento que com certeza não vai ser apagado assim do nada. Então vai se preparando aí, porque tudo vai voltar a ser como era antes. Nossa, papai! Mas se você quer saber todas as informações, absolutamente tudo, teorias de X-Men 97, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like pro YouTube entender que você quer saber absolutamente tudo de X-Men 97, ele vai te entregar os vídeos, então não perde, se inscreve, deixa o like. Mas diz aí, gostou desse episódio 6 de X-Men 97? Comenta aqui embaixo, eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre X-Men 97. Até mais!